Boa noite, irmãos, amigos. Vamos iniciar mais um culto de oração e convido você, juntamente conosco, a orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem dado essa oportunidade de transmitir esse culto a vários lares, a várias famílias. Pedimos para que o Senhor conforte as pessoas que estão doentes, que são crentes, que elas possam confiar no Senhor, continuar crendo que o Senhor sabe o melhor para nossas vidas, que possamos, ó Deus, diante desse cenário de incertezas, nós possamos continuar, ó Deus, servindo ao Senhor, tendo em nosso coração a certeza de que o Senhor cuida do teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar louvando aqui o nosso primeiro louvor que diz crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz, crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer, observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crê e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé zelador, os seus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos continuar com o hino Jesus Bendito. Salvador bendito, eterno e bom Senhor, só em ti
bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sim, em Ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois Teu Israel, Tua excelsa graça nunca faltará, porque em Ti confia, não perecerá. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sempre em Ti confio, grande é Teu poder, Tus inimigos podes bem vencer. Salve bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo Teu amor. Ó Jesus bendito, eterno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Agora nós iremos entoar o último cântico que diz: Seu caminho é perfeito. Lembrando que os louvores estão abaixo da descrição desse vídeo, do título, você encontrará as letras desses louvores. Quando nos cercar o mal, se rugir o temporal, em Jesus vou confiar, Ele nunca vai falhar. Quando a dor ou a aflição vem turbar meu coração, é preciso confiar e nunca duvidar, pois é perfeito o seu caminho, nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faz, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Quando fraco me senti e o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus, quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto pra salvar, se nele confiar, pois é perfeito o seu caminho, nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faze, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz.
nós teremos a mensagem do Senhor com o missionário Genival. Olá, irmãos, amados, amigos, que a graça, a bondade e o amor do Pai esteja reinando em nossas vidas e possamos estar prosseguindo na nossa caminhada cristã. Sou o missionário Genival, estou aqui a convite do pastor da igreja, o pastor Maurício, sou missionário da Congregação Batista Regular, lá no município de Rio Largo. E nossa igreja aqui, então, fica estabelecida em Maceió, e na cidade universitária. Então, nós iremos hoje trabalhar no livro de Abacuque. Então, você que está aí com disponibilidade, tiver dificuldade, vai lá no Novo Testamento e volta, então, algumas páginas, você vai encontrar Zacarias, Ageu, logo em seguida você vem Sofonias e Abacuque. Então, está bem próximo aí do Novo Testamento. Então, o livro de Abacuque, ele é fundamental para a vida cristã, porque ele tem apelos onde nós vivemos nosso dia a dia, a buscar, a depender e a confiar no Senhor. Então, antes da leitura, nós iremos fazer uma oração, agradecendo a Deus, assim, por sua bondade e a sua graça que se renove em nossas vidas. Ó Deus, Pai Santo e amado, nós somos gratos por Tua misericórdia, o Teu amor, que tem nos sustentado, Deus. Nós te suplicamos que a Tua palavra fale aos nossos corações de uma forma grandiosa, que nós possamos cada vez mais, renunciando a nós mesmos, entregar nossas vidas ao Senhor, confiando, dependendo inteiramente de Ti. Obrigado, Deus, por cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Meu Deus, porventura outros possam acompanhar, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade possa ser em cada vida. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Então, amados, é isso. Abacuque, a gente não vai ver um texto específico, mas o livro, fazer uma geral no livro de Abacuque. E a gente primeiro vamos identificar quem é Abacuque. Infelizmente ou felizmente, as escrituras não trazem assim uma referência, de a sua genealogia, seu sobrenome, coisas específicas da pessoa de Abacuque. Se deve provavelmente era um levita, uma pessoa que vivia no templo, e Deus então utilizou para também fazer esse chamado, essa recomendação ao povo de Deus, Então, nós sabemos que a palavra de Deus, a igreja, ela é chamada, aliás, o nome Abacuque, ele significa abraçador. Então, a igreja de Jesus é chamada também a abraçar. Muito embora parte dessa igreja tenha perdido a sua identidade. Aliás, tem ido até no sentido contrário, de repulsa, de não fazer a obra de evangelização da palavra de Deus. Então, Abacuque, ele viveu no ano
600, onde se deu essa profecia, mais ou menos, e um período onde a nação de Israel vivia em opressão, vivia em violência, em injustiça, né? E isso incomodava muito ao profeta Abacuque por ocasião dessas dificuldades que o povo de Israel vivia. Então isso angustiava muito o profeta, e ele então esperava que o povo buscasse arrependimento diante de Deus, para que Deus pudesse então virar a página negra do povo que estava naquele momento vivendo. Então Abacuque ele também testemunhou a transição do cativeiro do povo assírio para a Babilônia. Então veja quanta decepção esse profeta, também contemporâneo de Jeremias, ele viveu, né, essa angústia de ver o povo nesse sofrimento. E aí ele vai aqui no capítulo 1, já no verso 2, ele vai dizer assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Então veja que aqui ele já começa a fazer perguntas, indagações ao Senhor. Até quando, Senhor, é que eu vou gritar? Olha, tem violência no meio do povo, tem injustiça no meio do povo. E até quando o Senhor vai ficar sem nos atender, sem nos ouvir? O verso 3 ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Então veja que o profeta está nessa angústia em ver o povo nessa dificuldade de primeiro de obedecer ao Senhor e depois de Deus vir em socorro desse povo que estava então aqui sofrendo essas injustiças das outras nações. Então essa pergunta que ele faz. Você vê ainda no verso 12 do capítulo 1, ele vai dizer: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o pusestes, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar. O 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Interessante que o profeta aqui, ele faz esse apelo a Deus, mas ele vai então mostrando que aquelas nações que estavam subjugando Israel estavam procedendo de forma ímpia, aleivosa, mas ele também diz que essa nação, a nação de Israel, era uma nação mais justa, talvez uma nação melhor, um povo mais ordeiro, né? E não existe esse negócio de melhor, né? Então, ele faz essas indagações achando que o povo de Israel era um povo que precisava ter uma melhor olhar de Deus por conta que era um povo melhor. Mas aqui era a avaliação dele. Então, a primeira coisa que nós destacamos nesse texto aqui de Abacuque é que Deus age naquilo que ele entende que é o melhor para a nação. Deus não age naquilo que eu entendo, que eu acho, que eu quero, entendendo que seja o melhor. Deus não vai agir nessa lógica que muitas vezes nós queremos, muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e Deus não vai agir de acordo com aquilo que é o nosso pedido, nosso pensamento, né? Então, Deus não vai, de forma alguma, agir nesse entendimento que muitas vezes nós queremos. Ele vai, então, agir de acordo com a sua vontade. E nós precisamos descansar nessa vontade do Senhor. Precisamos entender que o Senhor, Ele sabe o que é melhor para o seu povo. E nós precisamos, então, confiar em Deus. Não é confiar na política, não é confiar na nossa força, nossa inteligência, na justiça que nós achamos que temos, não é confiar na medicina, confiar em coisa alguma a não ser no Senhor. Essas coisas são coisas que, havendo ordenamento, são boas, mas a nossa confiança não pode estar em outras coisas a não ser no Senhor. Então, o capítulo 1, verso 4 vai dizer: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, ele fica nessa crise, né, de que o ímpio ele está
dominando o justo. E essa justiça de Deus não está sendo feita. Mas a questão aqui, qual é a causa disso? Qual é a causa da justiça não estar sendo feita? É isso que precisa, então, ser levado em consideração. É porque o povo não está obedecendo ao Senhor. A nação está em rebeldia com o Senhor. Veja o verso 6 e o verso 7. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Então a Síria aqui descrita como aquela nação que devora os seus moradores, aquela nação perversa. E aqui Deus está dizendo ao profeta que ele iria ficar nesse momento sem resposta, mas que a resposta de Deus, ela com certeza viria. Nós sabemos então que Deus, ele vai sempre ouvir aquele que são seus. E o texto ainda vai dizer ainda que horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Deus está trazendo um juízo contra o seu povo por conta da sua impiedade também, por conta do seu pecado. Então, Deus está trazendo essa nação agora babilônica para juízo do povo santo dele. Então, é nesse contexto aqui, onde esse livro, esses 3 capítulos de Abacuque, ele vai trazer essa indagação, essa dificuldade, essa problemática que o povo está vivendo. Né? Então, a gente indo lá no capítulo 3, a gente vai ver aqui, então, o que é como resposta de Deus e aqui como o profeta, então, vai agir. Então, no capítulo 3, o verso 17, ele vai dizer: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, aqui o profeta, diante de tudo isso que está passando na nação de Israel, de todo o que ele está pleiteando, clamando a Deus em socorro, e aqui ele chega a essa conclusão, que mesmo que esteja passando pelas dificuldades, mesmo que as coisas não estejam sendo da forma como ele tem pedido, ele diz que vai confiar no Senhor, mesmo que não sejam arrebatadas as ovelhas, não tenha mais nada no curral, que a oliveira não esteja brotando, nada disso vai fazer com que ele, então, desanime de confiar no Senhor. É isso que deve, então, nos motivar, que nada do que ocorra à nossa volta, nada do que, por mais dramático que estejamos vivendo, não devemos desanimar e deixar de confiar no Senhor. Então, aqui, basicamente, é essa temática do livro de Abacuque, essa confiança que ele não tem levado o povo a também buscar. Volta no capítulo 2, o verso 1, ele vai dizer: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Né? Então, quase sempre a resposta de Deus, ela vai vir no tempo de Deus. Não adianta nós querermos forçar, dar uma ajuda a Deus, fazer as coisas sem que seja a vontade de Deus, porque certamente não dará certo. Então devemos guardar, devemos esperar, devemos, assim como o profeta aqui, assumir que essa postura de espera, de confiança no Senhor, ela é o que vai favorecer ao seu povo e a cada um de nós que estamos diante do Senhor. Ele sabia que Deus, em momento algum, deixaria de responder. Agora, seria de acordo e no tempo com a sua vontade. Não tudo, mesmo que esteja ao nosso redor, sem podermos estar tendo como fazer a nossa tomar atitudes que seja de acordo com a nossa vontade, nós devemos continuar tendo fé. Devemos crer que a resposta de Deus ela chegará. E esse é um papel que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, temos de levar essa esperança também ao povo. Devemos louvar
ao Senhor, mesmo que não estejamos entendendo o que estamos vivenciando nesse momento. Mas o louvor ao Senhor, ela deve ser feito em todo o nosso, não apenas um louvor cantado, né? Mas um louvor que a gente possa, na prática, dar essa demonstração de que nós confiamos no Senhor. Então isso é louvar ao Senhor, é confiar que mesmo em meio às angústias, às dificuldades, nós estaremos confiando no Senhor. Então é isso aqui que o profeta Abacuque, ele nos chama, né, a considerar que a nossa esperança, ela está e vem do Senhor. No verso 14 do capítulo 2, diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, quando o profeta, em meio às suas angústias, ele apoia-se a sua fé, apoia a sua fé no Senhor. As tribulações todos nós temos, e isso é importante que nós tenhamos as tribulações. Não é algo que é novidade ou algo também danoso ao nosso crescimento. Nós precisamos entender que para que nós possamos crescer, possamos mudar de fase, é preciso que nós tenhamos as tribulações. Foi isso que o Senhor, ele nos advertiu que nós teríamos. O verso 18: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, há uma confusão em nossas vidas, em nossas mentes, quando nós começamos a questionar Deus, ou se não questionar, mas quando começamos a buscar as soluções para nossas vidas em outras coisas. Seja ela o que for, como falei, seja na política, seja a nossa saúde, a medicina, seja o que for, nós precisamos buscar, recorrer ao Senhor, porque vai haver depois uma grande confusão em nossa mente quando aquelas coisas não satisfazerem aquilo que nós queremos. Então nós precisamos de imediato buscar ao Senhor. Por isso o verso 20 diz: cale-se diante do Senhor toda a terra. Nós precisamos buscar o conforto do Senhor, precisamos deixar das tribulações que nos assolam, que nos inquietam, e buscar esse socorro no Senhor. Esse é o modo que temos que olhar para o Senhor e não olhar para as nossas circunstâncias, nossas dificuldades, a vida que certamente nós temos, as nossas angústias, e certamente o Senhor, ele nos dará o conforto e a esperança, não só aqui, mas a esperança também eterna. Então essa é a forma. Existem pessoas que perdem essa capacidade de acreditar, perdem essa capacidade de saber que o tempo de Deus é o tempo que vai ser favorável para nós. Muitas vezes nós queremos aquela coisa e quando não acontece, nós desanimamos da fé. E isso é muito ruim quando nós então deixamos de olhar para o Senhor e olhamos então para outras coisas como solução para nossas vidas. A resposta ela vem de acordo com o tempo e a vontade de Deus. Então, quando nós saímos dessa perspectiva em deixar de confiar em Deus, nós estamos neutralizando o poder, a vontade, a soberania de Deus sobre nossas vidas. Então, precisamos confiar, e mesmo em meio à dor, à perda, que o Senhor, Ele está conosco, Ele prometeu estar conosco todos os dias. E agora é preciso que eu confie, é preciso essa contrapartida minha e sua, que possamos confiar que o Senhor Ele está conosco todos os dias. Então a figueira que aqui ele representa, que ainda que a figueira não dê o seu fruto, mas ele estaria firme. Então fica a pergunta: qual é a figueira que tem atrapalhado a minha vida? Qual é a figueira que tem atrapalhado, que tem deixado você sem perspectiva, tem deixado você abalado, tem deixado você em confusão? Então, que a nossa figueira seja essa figueira do Senhor, onde nós podemos olhar para Ele e saber que mesmo em falta daquilo que nós necessitamos no momento,
mas o Senhor, Ele entrará com provisão no momento certo, no momento adequado. Ainda é tempo, irmãos, de descobrir a fé que ela nos capacita a ver o mundo com essa perspectiva de Deus, né? No tempo de Deus. É tempo para nós podermos buscar isso. Nós temos certamente vivido grandes dilemas. Temos visto aí um mundo cada dia mais revolto, cada dia mais em dificuldade, mas nós precisamos, então, buscar a fé que capacita. E ainda há tempo de nós voltarmos ao Senhor. Então, essa calamidade que está vivenciando o mundo inteiro, que não seja ela, não essa, mas tantas outras calamidades, não seja isso que seja o motivo de abandonarmos ou desanimarmos de confiar no Senhor. O capítulo 3, então, a oração que Abacuque ele vai fazer, uma oração onde ele vai clamar ao Senhor, ele vai então descansar no Senhor. O verso 1 e 2 diz, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, veja que aqui ele está pedindo ao Senhor, olha, Senhor, eu ouvi agora a tua voz e eu temi. E é isso que precisa a nós, é temer ao Senhor. Não vamos olhar para o Senhor, para a sua palavra, como um livro, como Deus, como uma pessoa qualquer, mas temer ao Senhor, estremecer diante dele. E é isso que o profeta, então, aqui ele chama. Ele diz, olha, eu tremi, eu ouvi a tua palavra, e agora eu peço que o Senhor avive a tua obra no meio de nós, ou avive o teu Espírito Santo em cada um de nós. É isso que nós, a igreja brasileira, precisa nesses dias, que seja avivada o Espírito Santo que estava sobre nós. É tal como aquele exemplo que Jesus Cristo, ele, quando sai, ali depois da sua ressurreição, e ele acompanha aqueles discípulos no caminho de Emaús, e aqueles discípulos vão conversando e conversando com Jesus, falando com eles, e percorrem um longo caminho, eles não conseguem saber que é Jesus. Mas no momento, então, do partir do pão, quando Jesus está com eles ali, eles percebem, então, que aquele era o Cristo ressurreto. E a partir daquele momento, aqueles homens que estavam temerosos, que estavam escondidos, que estavam desanimados, eles naquele mesmo momento, mesmo com o caminho escuro, eles retornam para Jerusalém para anunciar do Cristo. Então, é esse Espírito, é esse Cristo que precisa que nós tenhamos avivado em nós, para que não andemos cabisbaixo, andemos desanimados, mas que possamos confiar, saber que o Senhor, Ele está todo o tempo conosco. Ele não nos abandona. E precisamos assim, então, estar não vivendo o nosso cristianismo como um ritual qualquer, não louvando ao Senhor com o coração dividido, com o coração sem estar inteiro, mas estar vivendo as nossas vidas com animação, vendo como o invisível, como Moisés estava vendo. Então é isso que o profeta Abacuque, ele convida a essa esperança, essa expectativa, crer na ação de Deus, ainda que pareça a resposta de Deus demorada, ainda que pareça que as coisas não estão acontecendo, ainda que não haja o fruto na videira, ainda que a despensa não esteja totalmente cheia, ainda que falte coisas a nós. Mas nós precisamos saber que Deus é um Deus de providência, mas Ele é providência naquilo que é o tempo dEle, naquilo que é a vontade dEle. E nós precisamos, então, descansar na sua soberana vontade. A gente também vê outro grande exemplo no livro de Atos, quando os apóstolos Paulo e Silas, eles são presos e ali são colocados, açoitados dentro daquela prisão. O que é que eles fazem? Eles louvam ao Senhor. Então, eles não estão incomodados com o fato da prisão. Às vezes, nós estamos nos incomodando com coisas muito pequenas. E a nossa missão, como povo de Deus aqui, é abraçar, assim como o profeta Abacuque, é de clamar ao Senhor para que o Senhor ele exerça a sua soberana vontade sobre toda essa humanidade. Então, nós precisamos estar animados, assim como aqueles apóstolos que não levaram em conta a prisão, pelo contrário, eles louvaram e mesmo sendo ameaçados, depois que eles saem, eles novamente
vão pregar a palavra do Senhor. Então, essa animação, essa a vida com essa unção do Espírito Santo que o profeta aqui, ele conclama a que nós possamos buscar. Eles estavam focados nas suas vidas. E Deus, ele vai agir a partir de quando nós, então, colocarmos a nossa alegria, o nosso coração em suas mãos. E aí essa alegria, irmãos, não se baseia no que os olhos veem, né? Porque se for basear no que os olhos veem, nós vamos desanimar, porque as angústias, elas são frequentes, elas são recorrentes, né? E nós, se formos olhar para o que nós estamos vivendo, nós vamos então andar cabisbaixos. É preciso que nós possamos em todo o tempo, então assim como o profeta Abacuque, mesmo que não haja nada, mesmo que o curral tenha ido embora todos os animais, nós confiamos no Senhor. O verso 16 do capítulo 3, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então o profeta aqui ele estremece diante da majestade de Deus. E nós precisamos também temer, estremecer diante de Deus. O verso 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou falte, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Então, ainda que aconteça todas essas coisas, nós confiamos no Senhor. E o verso 18 e 19, assim conclui dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Então, quando nós desistimos, irmãos, de olhar para o Senhor, quando desistimos de perceber a sua bondade, perceber a sua mão sobre nós, então certamente nós iremos descair da fé. É preciso que nós olhemos com os olhos da fé, não com nossos olhos normais, porque o que nós temos visto é muita desgraça, é muita, assim como o profeta estava vendo aqui, um povo que estava sofrendo, um povo que estava sendo maltratado, um povo que estava vivendo fora dos padrões de Deus. E é esse o clamor que o profeta faz. Então é isso que nós precisamos olhar. Olhar para o Senhor com os olhos da fé. Olhar para a sua providência. Olhar para o seu amor, para a sua graça com os olhos da fé. E certamente nós estaremos então saindo desse caos agora para um momento de refrigério vindo do Senhor. Só assim nós teremos a certeza que Deus ele responde nossas orações, quando nós descansamos na sua soberana vontade. E assim nós devemos viver nossa caminhada cristã com alegria. Não tem porquê nós, como filhos de Deus, que temos a esperança eterna, vivermos uma vida entristecida, uma vida como que somos derrotados, né? Quando nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos enxergar isso, precisamos perceber que Deus está conosco todos os dias. Então, as turbulências da nossa vida, da minha vida, da sua vida, e sabemos que todos nós enfrentamos, que isso não seja olhado, que isso não seja percebido. Devemos olhar aquilo que nos traz esperança, e é o Senhor que traz essa esperança. Então, as coisas, elas vão serem favoráveis a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, a partir do momento que nós confiamos no Senhor, mesmo que o pasto não exista, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto, mas nós estamos olhando para o Senhor. É essa decisão que o profeta que estava aqui angustiado, ele então chega e conclui, né? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que seja essa a minha e a sua temática de vida. Porque fora disso, meu amado, minha amada, nós estaremos sempre perdendo essa alegria, sempre perdendo essa esperança, assim como o rei Davi, em um momento, perdeu na sua vida e disse lá, clamando, restitui-me a alegria da tua salvação. E nós não percamos nunca de vista, né, essa alegria, nunca percamos de vista, sabendo que o Senhor, Ele em todo tempo, Ele está
junto conosco, Ele não nos abandona. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a estar crescendo e a estar mantendo esse padrão cristão em nossas vidas, em um mundo tão carente do amor e da graça de Deus. Oremos. Ó Deus, Pai, nós agradecemos a Tua palavra que vem como refrigério para nossas vidas. Em momentos onde a humanidade, sobretudo o povo cristão, tem passado por angústias, dificuldades, de todas as formas, que a Tua palavra, Deus, chegue para nós como esse bálsamo de que devemos confiar, ainda que as coisas não estejam acontecendo de acordo com aquilo que nós almejamos, que nós pensamos. Mas sabemos que o Senhor está conosco em cada momento. E o Senhor, mesmo que seja tardio aos nossos olhos, mas o Senhor estará respondendo segundo for a Tua vontade e a Tua bondade e misericórdia. Então agradecemos a Deus por esse momento, pedimos por cada pessoa que o Senhor continue a estimular nossos corações a vivermos de forma em tudo agradar e frutificar para o Teu reino. É no nome santo de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.